Retornando então, meus queridos e queridas, estamos a ver os movimentos de política criminal. No bloco passado, nós trabalhamos o abolicionismo, terminamos lá, não é? As fases, inclusive, do abolicionismo, as correntes, aquela corrente mais aprofundada, mais severa, a corrente mais mitigada, não é? Vimos toda a discussão que permeia aquela corrente doutrinária. E agora, como prometido, vamos adentrar ao outro sistema de política criminal, que é o denominado direito penal mínimo, também chamado de minimalismo. Vamos compreendê-lo? Vem aqui na tela. Então nós estamos a tratar dos movimentos de política criminal, não é? Deixa eu organizar aqui, movimentos de política criminal, e adentraremos agora a teoria do direito penal mínimo, também chamado de minimalismo penal. Vamos ler aqui então. O minimalismo penal propõe-se a diminuir os usuários do sistema carcerário, aprisionando apenas os sujeitos que cometeram crimes mais graves e aplicando, então, penas alternativas aos demais. Volta aqui comigo, então vamos pensar nisso, né? Professor, isso se aproxima muito do abolicionismo naquela corrente mais suave, mais mitigada, assim. O abolicionismo lá também na corrente mitigada, ele nos traz a informação de que não vamos abolir totalmente o direito penal, vamos utilizar então algumas sanções do direito penal aos crimes mais graves, sobretudo aqueles onde há violência ou grave ameaça à pessoa. Então é muito parecido com essa proposta aqui do minimalismo, do direito penal mínimo. Mas qual a diferença então, professor? Que no direito penal mínimo não há movimentos para se extirpar o direito penal do ordenamento. Não há aqui um movimento que queira retirar, então, o direito penal, não é, dessas ciências jurídicas e tratar os temas apenas como um direito administrativo sancionador. Não. Ele trabalha aqui o minimalismo com o princípio da proporcionalidade. Nós veremos muito isso aqui, o princípio da proporcionalidade, não é? Das garantias, direitos e garantias fundamentais, do princípio da dignidade da pessoa humana, mas basicamente o que ele prega é isso, é pautado na proporcionalidade. Inclusive vamos fechar esse estudo falando um pouco mais da proporcionalidade. Vamos entender mais sobre o minimalismo? Vem aqui na tela. Então vamos lá, dando continuidade, ele prega, em suma, que a aplicação irracional da pena gera mais violência que o próprio crime, motivo pelo qual a intervenção penal deve ser mínima, proporcional e apenas aplicada quando extremamente necessária. Nós temos aqui, então, bem observado com essa teoria, aquilo que os penalistas chamam de ultima ratio, que o direito penal é o último direito a ser, então, utilizado, que primeiro aplicam-se as outras áreas e se elas forem insuficientes, não é, de uma forma proporcional àquele crime perpetrado, aí sim nós teremos o direito penal agindo. Então, nós veremos aqui muitos temas, como vocês já devem ter visto, não é, na universidade, o garantismo, os princípios da fragmentariedade, da subsidiariedade, princípio da insignificância, eles estão todos aqui, inseridos nesse movimento de política criminal. Muitas vezes o aluno vê tudo isso e não consegue fazer o quê? Não consegue organizar na cabeça e traçar um mapa de tudo isso. Nós teremos um mapa disso daqui a pouquinho. Vamos continuar? Vem aqui na tela comigo. Então vamos lá. Dentro da teoria do direito penal mínimo, se insere, como eu falei, o garantismo, o qual estabelece critérios de racionalidade e civilidade à intervenção penal, deslegitimando normas ou formas de controle social que se sobreponham aos direitos e garantias individuais. Então lembrando, né, que se nós temos no direito penal mínimo o garantismo é pautado no respeito aos direitos e garantias fundamentais, notadamente os direitos processuais. Os direitos processuais devem ser respeitados quando nós falamos de direito penal mínimo. Ok? Por quê? Porque se eu estiver respeitando os direitos processuais, por óbvio, os direitos fundamentais estarão resguardados e haverá aqui também um respeito à proporcionalidade.
Ok? Vamos continuar? Vem na tela, vamos lá. Então, dessa forma, exerce a função de estabelecer o objeto e os limites do direito penal nas sociedades democráticas, utilizando dos direitos fundamentais que adquirem, então, o status de intangibilidade. Olha que interessante isso, e pode aparecer na nossa prova, que a depender do sistema, não é, de política criminal adotada pelo país, nós conseguimos ver se esse país, o quão esse país é ou não democrático, o quanto ele respeita os direitos e garantias fundamentais. Então vejam que o sistema penal ele pode vir, sim, aliado a uma pergunta política, sim, da política de governo, se aquele governo é um governo mais autoritário, se é um governo chamado policialesco, que interfere demais na vida das pessoas, não é? Aí nós teremos, com esses sistemas, e veremos lá na frente o direito penal do inimigo, o direito penal máximo, poderemos ver assim se o Estado, né, sopesar se esse Estado é um Estado democrático, o Estado do povo, que está sendo gerido para o povo, ou não, ou é um Estado totalitário, autoritário, que não está muito preocupado com direitos e garantias fundamentais, mas sim com a própria gestão daquele Estado soberano. Então, olha que interessante, o garantismo ele prega isso. Então, se nós estamos diante de um sistema garantista, estamos a presenciar um sistema garantista que está respeitando direitos e garantias fundamentais, a proporcionalidade, o devido processo legal, quer dizer que essa sociedade é sim uma sociedade muito mais democrática que outras. Então isso pode aparecer na nossa prova, é importante que façamos esse link, linkar aqui o sistema político com essa política pública criminal também. Vamos continuar, vamos aprofundar um pouquinho sobre o garantismo, que o garantismo é importante e essas premissas, essas notas do garantismo aparecem muito nas questões de concurso, seja na prova de criminologia, seja na prova de direito penal também. Vamos continuar? Vem aqui na tela comigo. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade, vamos falar um pouco mais sobre a teoria do garantismo, dentro ainda desse direito penal mínimo. Olha, o principal teórico do garantismo é o jurista italiano Luigi Ferraioli, o qual enuncia ser o garantismo uma corrente jurídica que prega o respeito máximo aos direitos fundamentais e às garantias processuais, a fim de coibir arbitrariedades judiciais e, assim, proteger os indivíduos e os réus. Foi tudo que eu falei até agora. Professor, mas por que você falou, marcou, nos mostra muitas vezes na tela? Qual é a técnica aqui utilizada, pessoal? Nós estamos aqui utilizando todos os seus sentidos para que você ouça, para que você veja, para que você anote. Isso é importante para a compreensão e a repetição. Isso é importante para a nossa compreensão. É importante para que você termine essa aula, encerre o curso e todas as teorias, tudo que aqui nós falamos, insira-se no seu conhecimento, que você efetivamente conheça o tema e não passe pelo tema. Por esse motivo nós conversamos, nós grifamos, eu mostro a tela para você, vamos fazendo a leitura junto, isso reforça cada vez mais aqui o nosso conhecimento. Na verdade ele solidifica o nosso conhecimento. Eis o motivo de repetir, de falar, esse garantismo trabalha com direitos e garantias fundamentais, com o princípio da proporcionalidade, com o respeito ao devido processo legal. É o que prega o jurista italiano Luigi Ferraioli. Aparece, professor, esse nome na minha prova? Sim. Tratando-se de garantismo, Luigi Ferraioli é o nome que deve aparecer na nossa prova. Ok? Vamos continuar? Vem aqui na tela comigo. Então, a visão garantista engloba a elaboração da lei penal, a escolha dos bens jurídicos protegidos, sua validade, o respeito pelas normas e garantias e vários outros ainda, pois não se trata apenas de leis positivadas no ordenamento, e sim na premissa de um Estado democrático de direito. Foi o que eu falei para vocês antes, Quando nós estamos analisando o sistema utilizado,
como o garantismo, por exemplo, direito penal mínimo, nós estamos aqui a dizer que esse país é um país democrático, não é? É um país que respeita as liberdades públicas. Por quê? Porque o Estado não coloca uma mão de ferro tão forte sobre o cidadão, respeitando as garantias, os seus direitos, as suas garantias. É óbvio, haverá um processo? Claro que sim. Se ele cometeu um crime, haverá um processo e uma condenação? Claro que sim, mas dentro, sempre respeitando e dentro do devido processo legal, respeitando direitos e garantias, ok? Então isso que eu tenho que lembrar do garantismo, não é? O nome já diz garantir. Garantir o quê? Direitos e deveres, prerrogativas processuais para que o cidadão não seja, então, processado de forma ilegal. Tudo bem? Ele preza pela legalidade. Mas alguns axiomas e mais alguns temas do garantismo são importantes aqui que vejamos porque eles aparecem. Pessoal, a aula é pautada em provas de concursos também. Eu quero que você entenda a criminologia, mas que você também acerte e gabarite a sua prova e logre êxito na sua aprovação do concurso. Então, por esse motivo, alguns temas eles são necessários aqui. Tá bom? São imprescindíveis no nosso estudo. E vamos a eles sobre o garantismo? Vem aqui na tela. Então, olha, pessoal, é bem importante que lembremos, tá, de alguns conceitos, alguns sentidos também aqui do garantismo, tá? Então, direito penal mínimo. Vamos falar de Ferraioli, né? Então, volta aqui comigo antes. Pessoal, por que falar de Ferraioli? Porque falar dos sentidos. Como o Ferraioli, isso aparece na prova, como o Ferraioli trata o garantismo. Quais são os sentidos de análise para Luigi Ferraioli desse sistema? Vamos ver? Vem aqui na tela. Então vamos lá. Para Ferraioli, o garantismo apresenta então 3 sentidos diversos. 1. Como modelo normativo de direito. Busca garantir os direitos dos cidadãos com a capacidade de punir do Estado. Pessoal, lógico que a proporcionalidade, a análise da garantia, não é, de você garantir direitos fundamentais começa já na elaboração das leis. Quando se elabora uma lei, sobretudo uma lei processual, penal, nós temos que observar os direitos, o direito de ampla defesa, de contraditório, de uma ampla defesa material e um contraditório material e não apenas formal, né? Então, Ferraioli olha para a norma, começa lá, o garantismo começa na edição da lei, na edição da norma, tudo bem? Então é o primeiro sentido. Vamos aos demais? Vem aqui na tela. O próximo, com uma teoria crítica do direito. Então, afirma Ferraioli que o garantismo é uma teoria jurídica, que se fundamenta na diferença entre a norma e a realidade, ocasionando uma separação entre o ser e o dever ser. Olha que interessante, não é? Ele traz, então, esse conjunto normativo para o dia a dia. Para Ferraioli, ter um sistema garantista não é um sistema abstrato, que não alcança a realidade da sociedade, que não conhece efetivamente aquela sociedade. Para Ferraioli, o garantismo, nesse ponto, ele deve ser consentâneo com aquilo que ocorre no dia a dia, olhar para o que acontece naquela sociedade e assim traçar as metas de políticas criminais. Então, interessante, né? Não dissocia, não diz assim, olha, o direito tem que ser algo abstrato, direito penal e processual, e a sociedade que se adequa a ele. Negativo. Né? Tanto o direito quanto a sociedade devem se adequar mutuamente para que exista eficácia, efetividade. Vamos continuar? Vamos ao terceiro? Vem aqui na tela. Então vamos lá, como uma filosofia política, porque ela vai impondo o dever de justificação ético-política ao Estado e ao direito, não aceitando somente uma justificação jurídica. Veja, pessoal, aqui é tratar do direito para Ferraioli nesse sentido, não só do ponto de vista eminentemente jurídico, mas sim ético. Ético, moral, o que eu penso, o que a sociedade pensa daquela norma. E dessa forma, nós vamos extirpar aquelas normas penais que, editadas, elas vão de encontro ao que a sociedade pede.
Por exemplo, normas penais que sejam racistas, normas penais que causem mais mal do que bem à sociedade. Isso existe? Óbvio que sim. Normas legais que são jurídicas, aceitas juridicamente, mas que são imorais. Elas são legais, mas são imorais. Ou seja, não ficaremos aqui apenas falando ou trabalhando com a esfera jurídica, mas também com a esfera ética. O garantismo, ele se preocupa com a ética, ele se preocupa com os bons costumes e com a sociedade. Ok? Isso é importante. Então, esses são os 3 pontos trazidos aqui pelo jurista Luigi Ferraioli, que são de extrema importância e aparecem nas nossas provas. Então você lê, relê, revisa, porque isso pode te ajudar na prova de criminologia e pode também te ajudar na prova de direito penal, como os próximos pressupostos que nós veremos aqui, os chamados axiomas do garantismo, traçados por quem? Por Luigi Ferraioli, pelo jurista italiano Luigi Ferraioli. Vamos ver esses axiomas, que axiomas são valores, Vamos pensar aqui, o que significa axioma? Axioma significa valores, tá? São os valores dessa norma, são os valores dessa teoria. Vamos vê-los? Vem aqui na tela. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, vamos ver o que Ferraioli trata como os 10 axiomas do garantismo. É uma lista. Nós vamos lê-los aqui, vamos listar porque isso é importante. Então vamos à primeira. Nulla pena sine crime. Quer dizer o quê? Não há pena sem crime. Estamos a tratar do princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em relação ao delito. Então esse é o primeiro dos axiomas. O segundo, nullo crime sine lege. Não há crime sem lei. Estamos a tratar do princípio da legalidade, seja em sentido lato, seja em sentido estrito. Então volta aqui para mim, princípio da legalidade ou da reserva legal. Por isso, em sentido lato, o estrito. Tá? No direito penal nós sabemos que é sinônimo. No direito constitucional, não. No direito constitucional, quando eu estou diante de uma reserva de lei, quer dizer que aquela matéria será tratada apenas por lei complementar. No direito penal, eu tenho como sinônimos princípio da legalidade, lá do artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal, que é o princípio da legalidade, e também é sinônimo lá a reserva legal. Veja, é um dos axiomas do garantismo, estampado no artigo 1º do nosso Código Penal e no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. É um direito constitucional e legal que nós temos herdado aqui do garantismo. Vamos continuar. Esses axiomas, eles são importantes para a nossa prova. Vem aqui na tela. O terceiro, nulla lex penalis sine necessitas. Quer dizer o quê? Não há lei penal sem necessidade. É o chamado princípio da necessidade ou da economia do direito penal. Volta aqui comigo, ora, se o direito penal não é necessário, se outro direito pode suprir, essa lacuna, então, não havendo necessidade do direito penal, ele não será utilizado. Ok? Vamos continuar? Vem na tela. O quarto, nulla necessitas sem injúria. Não há necessidade sem ofensa a bem jurídico. Estamos a tratar do princípio da lesividade ou da ofensividade do evento. Volta aqui para mim, então vamos pensar nisso. Ora, se aquele ato não atinge bem jurídico diverso algum, quer dizer que também não há necessidade do direito penal. Vamos pensar na autolesão, Nós não temos aqui o princípio, pode ser aliado aqui, o princípio da alteridade, não atinge o outro, o alterus quer dizer o outro. Então lembra também do princípio da alteridade, Eu não atinjo o outro, o alterus. Ora, se eu não atinjo o alterus, quer dizer que eu não vou ter lesão a ninguém. Ora, por exemplo, corto o meu próprio braço, isso é denominado uma autolesão, um fato atípico. Se não lesa um bem que é juridicamente protegido, não há necessidade do direito penal.
Vejam que se nós formos aqui transportando todos esses axiomas para o que nós estudamos no direito penal, sobretudo no direito penal 1, nos princípios, nós veremos aqui a ligação entre os axiomas e o nosso direito. Ok? Vamos continuar? Vem aqui na tela. Então, vimos o quarto, vamos dar continuidade e vamos ao quinto axioma, tá? Nulla injuria sine azione. Não há ofensa ao bem jurídico sem uma ação. É o princípio da materialidade ou da exteriorização da ação. Pessoal, não há como culpar alguém se não há pelo menos uma conduta. Lembram-se disso do direito penal? Uma conduta dolosa ou culposa. Pronto, está aqui. Eu preciso de uma ação do agente. Uma ação, seja com vontade, a vontade determinada àquele fim, ou seja, por uma falta de cuidado objetivo, negligente, imprudente ou imperita, que acabe gerando um resultado. Agora, se não tem ação nenhuma, não é o direito penal que vai resolver isso. Ok? Vamos continuar? Vem na tela. Vamos ao sexto. Nulla azione sine culpa. Não há ação sem culpa. Princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal. Também muito visto lá no direito penal, Não há o que se falar em crime se não há ao menos uma conduta culposa. Sem dolo e sem culpa, não há o que se falar em crime. Tudo bem? Continuando? Vem na tela. Número 7. Nulla culpa sine iudicio. Não há culpa sem processo. Princípio da jurisdicionalidade no sentido lato ou estrito. E esse é muito importante, porque nós falamos até agora que no garantismo preza-se pelo devido processo legal. Então não há o que se falar na culpa, na sentença, em determinar que aquela pessoa é o réu, é o culpado, se eu não tenho um processo. Não tenho como acelerar isso, deixar de lado o devido processo legal, a colheita de provas, para dizer antecipadamente que aquela pessoa é uma culpada, mesmo diante da confissão. A confissão não supre jamais, lembra do direito processual penal? A confissão não supre jamais as demais provas. Tudo bem? Vamos continuar? Vem aqui na tela. Número 8. Nulla judicio sine accusatione. Accusazione, melhor, Nulla judicio sine accusazione. Não há processo sem acusação. É o princípio acusatório ou da separação entre o juiz e a acusação. Vejam, então, que o garantismo, ele preza aqui pelo aquele sistema, piramidal do processo, em que existe um juiz que irá proferir uma sentença que está lá em cima, equidistante das partes, e nas pontas, como protagonistas, nós temos o Ministério Público acusando e a defesa aqui, efetuando, então, os atos tendentes a demonstrar que aquela pessoa não é culpada. Então, atos de defesa, atos de acusação, mas nós temos também um juiz que deve ser equidistante, que não deve se envolver no processo diretamente, nem não produzir provas nem de um lado nem do outro, para apenas sentenciar. Óbvio, pessoal, que nós temos no nosso Código de Processo Penal algumas possibilidades do juiz também produzir provas, que cada vez mais vão sendo mitigadas, sobretudo agora com o pacote anticrime, os juízes tiveram então uma retirada muito grande do seu poder, poder instrutório efetivo, autônomo, de produzir provas, poder instrutório de produzir provas, de participar da produção de prova, das provas. Há ainda uma forma subsidiária, mas ela é subsidiária. Tá bom? Ela complementa aquilo que o Ministério Público pediu ou que a defesa, tá? Mas não pode o juiz ser o quê? O protagonista da prova. Presta atenção que isso aparece nas provas de processo penal, de direito penal, de criminologia. O juiz não é o protagonista da prova. Não é. Por quê? Porque ele deve se manter distante, ele deve apenas julgar as partes que produzem a prova, ou seja, o juiz não é parte. Legal? Joia? Vamos continuar? Vem na tela.
Então vamos lá, vimos o oitavo e temos mais 2 axiomas, né? Mais 2. Olha aqui, ó. O 9. Nulla accusazione sine probazione. Então, nulla accusazione sine probazione. Quer dizer que não há acusação sem provas. O princípio do ônus da prova ou da verificação. Como eu falei anteriormente, o ônus da prova recai àquele que alega. Não é? No caso do processo penal, esse ônus de demonstrar vai ser do Ministério Público. O Ministério Público está alegando, ó, ele fez, ele é o culpado, ele deve ser condenado. Tudo bem? E cabe à defesa demonstrar que o fato não ocorreu, mas não ao juiz, como falamos anteriormente. Vamos ao último? Vem lá. A última, então, não é axioma do garantismo é nulla probazione sine defensione. Princípio do contraditório ou da defesa ou da falseabilidade. Quer dizer o quê? Pessoal, voltando comigo, quer dizer o quê? Não é? Que aqui eu tenho que ter a prova, não é? Essa prova deve estar bem determinada, tá? E para fechar, vamos ver? Vem aqui na tela comigo. Importante lembrar, pessoal, importante lembrar que para os garantistas o direito penal é a última ratio. E o que quer dizer a última ratio? Nós falamos antes aqui, né? A última ratio quer dizer, por último, aplica-se o direito penal. As outras áreas do direito menores devem ser aplicadas primeiro, tá bom? Aí, só quando elas forem insuficientes, nós podemos ver por esses axiomas aqui, só quando elas forem insuficientes é que adentrará o direito penal. O direito penal vai trabalhar. Tá? Então, olha que interessante. E nessa ambiência, muitas pessoas não conseguem compreender, ouvem constantemente sobre o princípio do garantismo, sobre o direito penal mínimo, sobre o princípio da insignificância, da fragmentariedade, e não conseguem entender efetivamente isso. Eu fiz aqui um mapinha para vocês, vamos entender bem, vamos tentar aqui de forma visual mostrar aonde se inserem essas teorias, que se você fizer isso, se você sair daqui com essa compreensão, eu tenho certeza que você não erra mais nenhuma questão lá do direito penal, inclusive, e aqui da criminologia, no que concerne ao direito penal mínimo, o minimalismo, o garantismo e os princípios da fragmentariedade, da subsidiariedade e da insignificância. Vamos ver isso? Vem aqui na tela comigo. Então, olha aqui, pessoal, só dando continuidade, eu fiz um mapa aqui para vocês. Olha só o que eu fiz, tá? Vamos aqui olhar com calma isso. Então, nós estamos a tratar dos movimentos de política criminal e estamos a tratar do direito penal mínimo. Olha aqui. Então, o direito penal mínimo está aqui, olha, tá? Então, nesse círculo azul, nós temos tudo aquilo que é denominado direito penal mínimo, tá? Olhem que, inserido no direito penal mínimo, nós temos o chamado garantismo. Quer dizer, pessoal, que o garantismo, ele é, na verdade, uma vertente ou está inserido no direito penal mínimo. Essa teoria do garantismo que respeita direitos e garantias fundamentais. Mas vejam que, dentro do garantismo, eu tenho um princípio chamado da subsidiariedade. Está aqui, ó, o verde aqui. Então veja que o verde ele está dentro do que nós denominamos garantismo. Tá? Volta aqui comigo. O que é o princípio da subsidiariedade? O que nós falamos até agora. Dizer o seguinte, olha, o direito penal vai ser subsidiário. Ele vai ser a última ratio. Tá? Ele não é o principal. Pensa nisso. Há um principal e um subsidiário. Não que ele seja menos importante, bem pelo contrário, ele é tão importante, ele é tão ofensivo aos bens e direitos e garantias fundamentais que ele não pode ser aplicado primeiro. Então tenta lá no direito administrativo, no direito civil, no direito tributário. Se eles forem insuficientes, se as sanções da esfera administrativa ou civil forem insuficientes, forem muito fracas, quer dizer que vai precisar da intervenção do direito penal. Por isso, o garantismo prega, né, veja, temos lá grande, né, lá fora,
o direito penal mínimo dentro do garantismo e dentro do princípio da fragmentariedade. Ele prega, olha, primeiro tenta as outras áreas, os outros ramos, porque eles são menos agressivos. Agora não deu, vamos partir para a utilização do direito penal. Então isso é o princípio da subsidiariedade, que é aplicado no momento em que o legislador, o principal momento de aplicação dele é quando o legislador edita as leis criminais ou o conjunto normativo como um todo, separando, dizendo, olha, o exemplo nosso, né? O adultério. Adultério não é mais crime. Por que não é mais crime? Não é? Justamente por isso, um princípio da subsidiariedade. Dizendo assim, olha, nós não precisamos tratar o adultério na esfera penal, criminalizar a conduta. Não precisa. O adultério não precisa ter uma sanção tão pesada. Você pode ter uma sanção cível. Não é? Aquele que comete adultério pode ter lá na esfera civil, no momento da partilha dos bens, dos direitos, não é, da pensão alimentícia, perder alguns direitos cíveis. Mas nós não precisamos mais criminalizar, mandar essa pessoa então ao cárcere porque ele traiu o seu cônjuge. Não é? É o que? É a aplicação pura do princípio da subsidiariedade. Quer dizer, não é? O direito civil resolve? Aquela sanção civil resolve? Resolve. Então, sem direito penal. Vejam, entenderam agora o que é a subsidiariedade? Porque ele é diferente da fragmentariedade. As provas misturam. Então é importante que você saiba, subsidiário não é o principal, é o que vem depois. Não é porque é menos importante, é porque a sanção é tão forte que primeiro vamos tentar resolver aqui com o principal para depois ir ao subsidiário. E o fragmentário está onde? Vem aqui na tela. Olha aqui, ó. Então, eu falei que aqui nós tínhamos o princípio da subsidiariedade, que é o verdinho, e também temos dentro do garantismo o princípio da fragmentariedade, o amarelinho aqui, olha. Fragmentariedade, vem aqui comigo. Mas, professor, o que quer dizer a fragmentariedade? Quer dizer que importa ao direito penal o fragmento importante. O bem jurídico importante, e não qualquer bem jurídico, não qualquer fragmento. Não importa o furto da tampa da caneta Bic. Não importa, porque aquele fragmento é desimportante. Aquele fragmento sequer atingiu o bem jurídico, ele é insignificante. Então vejam, a teoria, não é? O princípio da insignificância, ele está inserido aqui, tá? No princípio da fragmentariedade e não da subsidiariedade, como às vezes o examinador malvado coloca, tá bom? O princípio da insignificância está aqui inserido no princípio da fragmentariedade, que por sua vez está dentro do garantismo, que por sua vez está dentro do direito penal mínimo. Então olha aqui, ó, vem na tela. Eu constei isso aqui, então nós temos também o princípio da insignificância. E a insignificância está onde? Aqui, ó, dentro da fragmentariedade. Vejam que com isso você consegue ter uma visão ampla. Direito no azul eu tenho direito penal mínimo, dentro dele o vermelho o garantismo, dentro do garantismo o princípio da subsidiariedade e da fragmentariedade, e dentro da fragmentariedade ainda eu tenho o princípio da insignificância. Legal, pessoal? Vejam, com isso você acaba agora, para alguns, talvez alguns já conhecessem, mas outros não, você acaba aqui conhecendo efetivamente que sistema que é esse. O que está inserido em cada um dessas, não é, dessas premissas de cada sistema, não é? De cada teoria. Muitas vezes, não é, a pessoa acaba perdendo lá a questão, não entendendo porque começa a misturar. Acha que garantismo é diferente de direito penal mínimo, aonde está aqui a fragmentariedade, aonde está o princípio da insignificância, e assim a gente consegue, né, de forma gráfica, deixar isso mais fácil, essa compreensão mais fácil. Tá bom? E para finalizar o garantismo ainda, tá? Lembre-se que eu falei que o garantismo ele é pautado no princípio da proporcionalidade. No seguinte sentido, não aplique-se, o sentido original, não aplique-se o direito penal da forma mais severa se tem uma forma menos severa de ser aplicado. Não é? Mas hoje nós temos que fazer uma análise muito melhor disso, sempre pautado na proporcionalidade. Vamos ver isso? Vem aqui na tela comigo. Olha bem, pessoal, o que nós vamos trabalhar aqui ainda, tá?
que é sobre a proporcionalidade no seguinte viés. Vamos lá. Olha, alerta-se, então é um alerta-se, entretanto, que o garantismo não pode compreender apenas a proibição do excesso. Volta aqui comigo. Então, né, essa é uma premissa básica. Olha, o que prega o garantismo? Que não pode haver excessos contra a pessoa. Deve haver um devido processo legal, você tem que cuidar dos direitos e garantias fundamentais daquele réu, mas não é só isso. Não é só a proibição do excesso, nós vamos ter um desequilíbrio na balança, tá bom? Vamos entender melhor? Vem aqui na tela. Então olha aqui, ó. Diante do plexo de direitos e garantias explicitados na Constituição, tem o legislador e o juiz também a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente, tá bom? O que nós teremos aqui, pessoal? Nós teremos uma dicotomia. O garantismo, então, ele prega o princípio da proibição do excesso. Vem aqui comigo, vamos entender. Quer dizer que eu não posso me exceder. Se eu tenho duas normas que tratam do mesmo assunto, eu não vou exceder, não vou tratar daquela mais recrudescida, daquela mais severa, mas sim eu posso trabalhar com a mais branda. Não é? Então quer dizer que eu não posso me exceder. Se há limites, eu não posso passar dos limites. Mas há outro lado da moeda, que muitos esquecem. Vamos ver? Vem aqui. Então, olha, nós temos o princípio da proibição do excesso versus o princípio da proibição da proteção deficiente do Estado, pessoal. Vem aqui comigo. Olha, o Estado também não pode deixar, por exemplo, né, de proteger as pessoas. Tá? Não pode deixar de proteger. Ou seja, se há uma norma que não é suficiente naquele caso específico para regular o tema, deve também o Estado agir, tá? Deve agir para coibir que haja uma falta de proteção, editando novas leis, editando leis que sejam mais proporcionais também ao crime cometido, perpetrado. Senão, assim nós teremos crimes graves que não têm uma pena satisfatória, têm uma pena irrelevante. O que vai acontecer? Há uma falta de proteção suficiente do Estado, e essas pessoas vão começar a delinquir cada vez mais, tá bom? Vamos fechar esse entendimento? Vem aqui na tela comigo. Olha, então, nesse contexto, olha o que surge. Nesse contexto surge o chamado garantismo hiperbólico monocular. Então, olha, esse nome, esse palavrão, garantismo hiperbólico monocular, é uma expressão cunhada pelo procurador da República Douglas Fischer. Cuida que o nome sempre aparece. O que significa? Significa uma proteção exagerada e desproporcional ao réu na relação penal processual e está interligada à sensação de impunidade, que supervaloriza os direitos individuais e, ao mesmo tempo, reprime a proteção dos interesses coletivos e sociais, abalando a justiça e deixando a segurança jurídica à margem de dúvidas e instabilidade. Vejam lá, pessoal, esse garantismo hiperbólico quer dizer o seguinte, vamos pensar aqui nas palavras, né? É um garantismo exagerado, muito forte, mas ele é monocular, ele olha só com um olho só, uma visão só, se pauta no garantismo, né, de forma muito forte para proteger o réu e acaba esquecendo-se da vítima, da sociedade que precisa então de proteção. Essa é a crítica ao garantismo, uma crítica feita pelo procurador da República, o Douglas Fischer, né, a esse modelo garantista, dizendo, olha pessoal, tudo bem, nós temos que admitir a necessidade do garantismo. Um Estado democrático tem que ter garantismo, mas ele não pode ser tão forte. Ele não pode ser hiperforte, não pode ser hiperbólico e não posso olhar só sobre um viés. Eu tenho que garantir os direitos do réu, mas eu tenho que pensar na sociedade também. A sociedade merece proteção.
então vem com essa crítica, com esse nome aí, né, com esse palavrão aí, que na verdade não é difícil de entender, é uma coisa simples, né, um termo cunhado pelo Douglas Fischer que traz efetivamente a realidade, aquilo que nós vemos muitas vezes quando se aplica de forma muito severa o garantismo. Legal, pessoal? E com isso nós terminamos aqui esse bloco e também a tese do garantismo. Nós vimos então no bloco passado o abolicionismo, nesse o garantismo, e agora que é o direito penal dentro do direito penal mínimo, né? Não só garantismo, direito penal mínimo, e no próximo nós vamos tratar do direito penal máximo. E lá nós temos o neorrealismo de esquerda, nós teremos o direito penal do inimigo, para fechar essa tríade, né, essas três principais teses, teorias de política criminal. Ok? Aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!